bem, vamos voltar aqui nessa S1000 que apareceu alguns vídeos para trás aí, que tem uma falhazinha intermitente, né? Uma falha que hora ela falha, hora ela não falha, em baixa RPM, depois dos 4000 ela limpa e não falha, tá? Tava bem difícil da gente achar, mas eu já achei uma incongruência, ok? Às vezes, galera, demora um pouquinho esse tipo de problema, tá? Por quê? O que acontece? Sou eu que tenho que ir atrás disso. E não tem só essa BMW não, tem várias motocicletas aí com problemas semelhantes, problemas de falha intermitente, falha quando quer ou falha direto. Então a gente tem que ir trabalhando paulatinamente, procurando quais são os defeitos, e acaba sendo esse tipo de diagnóstico só comigo. Então demora realmente um pouquinho, tá bom? Então eu peço desculpa aí aos proprietários que tem moto aqui que acaba demorando com esse tipo de problema, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar um negócio interessante para vocês. O tipo de falha dela, eventualmente ela dá umas tropeçadas e aquelas tossidas, sabe? Como se estivesse fora de ponto. Então isso leva a gente a imaginar algumas coisas. E eu imaginei, será que ela pode estar fora de ponto por algum problema de leitura dos sensores de rotação do virabrequim e o sensor aqui em cima de fase no comando, tá? O sensor da árvore de camis, também com o sensor de comando de válvulas, enfim, do jeito que vocês acharem melhor aí. Então me pareceu isso. Será que ela está com uma falha de leitura ali? Falha de ponto mecanicamente é difícil, porque depois dos 4000 ela limpa, tá empurrando forte, não tem problema, tá? Então de cara eu já descartei a ignição. Por quê? Fiz os testes, não foi de cara. Eu testei as velas com o osciloscópio, eu testei as bobinas, tá? E vai ficar um pouquinho longa a entrada aí, tá? Se você quiser, se isso aí não for interessante para você, adianta aí. Descartei a ignição porque com o osciloscópio eu não vi falhas, eu não vi encurtamentos ou apagamentos da bobina, tá? O legal é que essa bobina, essa safada dessa bobina aqui, não é como das motos japonesas, por exemplo, de uma Triumph que eu tô olhando para uma ali, que você espeta ali e pega o sinal do primário. Essa moto você não pega o sinal de primário dela, tá? Por quê? É uma bobina de 3 fios, que recebe um sinal positivo, um sinal 12 volts, um massa negativo e um pulso, um sinal de 5 volts do módulo. Todos os 3 fios ele recebe direto no módulo, tá? Então ela não consegue, a gente não consegue pegar primário e pegar o secundário ali com a bobina COP, que é esta aqui, tá? A gente também não consegue pegar, tampouco com a outra, que é essa aqui, que pega pelo cabo. Porém a gente pega com o cabo ferramenta, tá ok? Cabo ferramenta aqui, que é uma ponta simula uma vela e na outra uma bobina normal. Então eu coloco o cabo ferramenta ali, tiro a bobina para fora do cilindro, coloco o cabo ferramenta na bobina e na vela, e aí eu consigo grampear o cabo e pegar o secundário. Quando ela começa a falhar, eu não tenho cortes na ignição, tá? Tinha um encurtamento pequeno em 2 das velas ali, mas era problema de vela. Substituí as velas, mas ainda tá lá a falha. Aí a gente continua e prossegue, tá bom? Então agora vamos lá, porque o que eu ia dizer para vocês aqui. Então, galera, eu vou fazer o seguinte: aqui no canal 1 eu tenho o sensor de posição do virabrequim, tá? Vocês vão ver ali o CKP. E no canal 2 tá conectado aqui o sensor da árvore de camis, ou sensor ali do comando dessa motocicleta. Então eu percebo que a hora que ela começa a tropeçar, eu deixo o sinal parado, que é trigado no canal 1, que é no começo da onda da primeira volta do virabrequim, tá ok? No primeiro sinal. E vocês percebam que deveria o canal 2 ficar parado, e depois eu vou explicar para vocês. Vamos lá, olha só. Essa moto ela trabalha com 60 dentes na roda fônica, então vai ficar um sinal bem espremido, que é para poder caber na tela aqui, tá bom? Partida. Olha só, eu coloquei o trigger mais no canto aqui para poder ver aqui o comando de voltas. Ó, sinal paradinho, uma volta do virabrequim, 2 voltas do virabrequim, ok? Essa oscilação que vocês estão vendo é essa oscilação da marcha lenta, tá? Se eu der mais rotação, diminui mais ainda, ok? Porque o tempo diminui. Vou habilitar o canal 2, sensor de posição da árvore de camis. Olha aqui como que tá flutuando, tá? Deixa eu jogar o trigger agora no canal 2. Olha lá, agora fica parado o canal 2, ok? O trigger tá aqui, ó, não mexe, mas percebe que tô tendo uma oscilação aqui, ó. Olha lá, e a moto morreu, tá bom? Eu não tô tendo um sinal linear. Deixa eu dar uma partida nela, vou parar o sinal aqui pra gente poder ver. Tá, deixa eu só mudar o trigger pro canal 1, que é o sensor de posição do virabrequim, é mais fácil da gente ver. Partida. Vou parar o sinal. Sinal parado, a gente consegue falar um pouco agora. Tá? Quem é da área aí sabe que a cada 2 voltas do virabrequim eu tenho uma do comando de válvulas. Fechou? Legal.
Então aqui, ó, uma volta do virabrequim, duas voltas do virabrequim, eixo comando de válvulas aqui, sincronizado aqui e finalizado aqui, tá ok? Se a gente reparar, vocês viram que ele tá agora aqui com sinal positivo. Aqui eu tô com 10 volts por divisão, 14 volts, tá ok? Então aqui eu trabalho com, tá dando pico de 14 volts, minto, tá? O sensor de posição do virabrequim dessa moto aí trabalha com a tensão de bateria. O outro aqui trabalha com 5 volts, ó. Se a gente vê aqui pico, que é daqui até aqui, eu tô dando 6 volts, mas é um sinalzinho de 5 volts que trabalha o sensor de posição do virabrequim, ok? Então aqui eu tenho fechado uma volta do virabrequim. Isso aqui, galera, que tá alterando. Repara que tem hora que esse vale que tá aqui com sinal positivo, tem hora que ele vai estar com zero, tá? E ao contrário. Aí tem hora que ela triga por aqui, ó, pelo dente menor ou pelo dente maior, sinal zero. Enfim, tá uma bagunça. Eu vou dar um starter aqui de novo no sinal. Vocês vão reparar na linha azul. Olha aqui. Porque agora a moto tá quente, ela tá oscilando muito, tá? E ela tá tropeçando, ó. Quando ela tá gelada, ela fica mais paradinha aqui, ó. Isso não era pra estar assim, isso aqui também deveria estar trigado aqui certinho, porque eu tô pegando de referência o sensor de posição do virabrequim. Se eu trocar o trigger aqui pro canal 2, aí para o canal 2, ó. Veja só, tá parado aqui, ó. Olha como oscila aqui. Aí tem hora que ele para, tem hora que ele não para, ó. Tem a moto falhando, ó. Percebe? Vai parar, vai desligar. Vou trocar o trigger aqui pro canal 1. A moto vai morrer. Olha aí. Ó, até a hora que ela para, agora parou, ó. Tá vendo? Deveria ser desse jeito, aí ela falha. E a moto falhando. As tossidas que eu falei. Ela vai morrer. Enfim, como eu disse pra vocês, essas tossidas, esse pof que ela dá como se estivesse fora de ponto, que me levantou essa leve. Aí eu vim aqui coordenar o sinal do sensor de posição de virabrequim com a árvore de Camis. Eu já tive um problema semelhante aí no passado, não desse jeito, mas a moto não lia sinal do sensor de posição do virabrequim. Ela falhava, muito semelhante, só que ela dava uma luz de FI. Essa aqui não tem nada de FI, zero de FI. Então eu já tenho aqui uma incongruência, tá? Eu vou ver se eu consigo resolver esse sensor aí, se eu consigo achar um sensor para colocar ali e ver se a gente vai matar essa pane 100%, tá bom? Aí, é o que eu falo. 5 dias, 5 minutos, 5 semanas, a gente resolve. Olha aí. Sinal paradinho na tela agora, ó. Lembra que eu falei que isso aqui não parava? Uma volta, duas voltas, fechando certinho. CMP, CKP em cima, ok? Cadê a falha? Desapareceu. O problema estava nesse cara aqui, no sensor? Não era o problema aí. Eu testei o sensor, vamos desligar. Deixa eu dar uma pausa aqui. Dá uma pausa, fica melhor, né? Olha aí, sinal paradinho agora, 360 graus, puxa a régua 360 aqui, ó. Tá no jeito? Quase no jeito, ó. Vamos jogar aqui. Olha só. 360 graus. 180 graus. Na verdade aqui uma volta do vira, segunda volta do vira. Certinho, tá ok? Então cada sinal deste equivale a um ressalto lá do comando. Enfim, ela não tá pulando mais. A partir do momento que eu triguei aqui, que eu parei o sinal pelo sensor de posição do virabrequim, ela acertou aqui embaixo legalzinho, tá? Tá resolvido. Daqui a pouco eu falo para vocês o que era o problema dessa motocicleta. Não era ali falta de si, o rádio tá falando ali, é isso aí. Daqui a pouco eu falo para vocês. Ok, então tudo resolvido aí com a Brutale. Tá funcionando direitinho, trocamos a bomba, como vocês viram, bomba novinha, injetores já passados na máquina, porque a moto estava parada há muito tempo. Ali já fizemos a equalização, TBI limpinho, velas trocadas, porque as velas estavam ruins. A moto pegou, fumou um pouquinho aí, acho que desceu um pouco de óleo, né? Pelos retentores de válvulas, mas nunca mais fumou.
hora de seguir na revisão, né? Então agora a gente vai dar aquele talento aí no hub. Olha ele aí, né? Galera de hub tem que dar aquele talentinho, tá bom? Essa aqui a gente tinha feito uma revisão para ele há muitos anos atrás, mas acho que uns 5 anos atrás. Tava sujo aí, mas ainda tinha graxa, então a gente retira agora, né? Porque vai que ressecou. Então ó, agora tá tudo limpinho e agora nós vamos lubrificar, tá? Essa daqui não tem histórico, mas as Brutalis 910, aquelas MV F312 que compartilhavam o mesmo hub, aquelas ali elas tinham um probleminha crônico de arrebentar o hub, tá? Então o Evandro até me disse que uns dias atrás ele ligou alguém com uma 910 com o hub, um jogo na roda. Ah, tá com um jogo no eixo atrás. Certeza que o hub já foi pro vinagre, né? Então ou troca-se o hub ou troca-se o rolamento, tá bom? Então tem que ver aí qual dos dois que foi pro saco. Eu me lembro que há uns 10 anos atrás, hein? Mais ou menos uns 10 anos atrás eu troquei um hub de uma 910, foi mais de 5 mil reais há 10 anos atrás. Vocês calculem hoje quanto que não tá. Na época que o dólar estava baixo, eu importei a peça, tá bom? Então seguindo a revisão aí, trocamos arrefecimento, já fluidos de freio. Então agora a gente está na parte estrutural da motocicleta. A parte de revisão de fluidos já foi toda feita, então agora é a parte estrutural. E aí liberamos a F3, ó, com F3 na cabeça, liberamos aí a Brutale para rodar mais um pouco, né? O ideal é que essa moto fizesse uma revisão premium, mas vai ficar na intermediária mesmo, aí por solicitação do próprio dono da moto. Final da sonda dela, agora tá ok. Oscilando, pobre e rico, sonda esquerda, do lado do outro lado a sonda direita com a mesma leitura. Legal? É novidade agora. Dá o pause para não tomar strike, né? Aí vocês não ouviram. O som hoje tá comendo alto. Vamos lá, mostrar uma motinha para vocês aqui. E aí, o que vocês acharam do uniforme novo? Hã? Legal, né? Não mudou muita coisa, mas ficou bem legal. Fizemos preto agora. Dutra Metalplan. Tem esboço da cabeça da águia aí. Tem muita gente que fala que é igual da Alpine Stars. Me fala onde na Alpine Stars tem uma águia. Onde? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, pra quem... Teve um cara uma vez que falou que eu copiei o símbolo da Alpine Stars. Não tem nada a ver. Muito bem, então Dutra Metalplan tá no uniforme. MV Agusta, olha ela aí. Tá pronta, galera, tá finalizada a F3. A embreagem trocamos, conseguimos uma embreagem aí pra ele, com todos os discos. A gente dá os pulos, contatos a gente ainda tem, né? Então a gente consegue pra ele aí. E tá belezinha, tá zero bala, um vazamentinho que tinha dado lá, zerado. Então a motoca tá aí, tá pronta, até ele moer todos os discos de novo. E a peça, será? O proprietário usa bastante essa moto em autódromo, não sei se ele vai continuar usando depois dessa ou não. Descobrimos até o motivo pelo qual aquele óleo tinha ficado bem sujo, com uma espécie de partícula metálica, mas não inteira, um pozinho, né? Veio daquela peça lá. Então, dica, anota aí, se você tem F3 com embreagem deslizante, tá? Porque tem a Brutale ali não usa embreagem deslizante, tá? Aquela peça que desgastou, botando uma foto dela aí do lado, é a mesma peça, é usada na F4, na MV F4. Os discos são os mesmos também, tá? O disco separador e o disco de frição são os mesmos que vão na F4 e aquela peça é a mesma também que vai na F4. A única coisa que não é compatível com a F4 é o inner hub, que é aquele dentadinho, aquela que sobe a rampa, tá ok? Aquele que sobe nessa peça que desgastou. Lá na F4 não me lembro se é maior ou se é menor. E a quantidade de discos, tá? Mas porém os discos, frição, separador, são os mesmos. A placa também é diferente, tá bom? A placa de frição que vai na ponta, ela é diferente. Parece que é igual, mas não é não. Ela tem espessura diferente por conta do inner hub, que é diferente também. Eu não me lembro se eles são maiores ou menores. Então tá tudo aí agora montadinho. Testamos no dinamômetro ali até tá funcionando o deslizante, tá funcionando a embreagem perfeitamente. Então aconselho a não ficar
forçando muito, né? Já que é difícil de achar essas peças. Então, a área de dica aí está também na F4, ok? Se tiver na Brutale 1090, não me lembro se a Brutale 1090 tem embreagem deslizante. Se tiver, é a mesma, tá? Não mudou nada ali também. Se não tiver embreagem deslizante, não tem. Como nós chegamos a essa conclusão? Procurando no catálogo de peças, tá? Se achar que eu estou falando besteira, é só ir lá no catálogo de peças da F3 800, da F4 e olhar lá que a peça é a mesma. Deve ter muita gente aí curioso, né? Para saber qual era o problema dessa onça aí atrás. Como que nós resolvemos o problema dessa onça aí atrás? Bom, eu vou falar que o principal problema desta motocicleta aí, desta S1000, que ela falhava até mais ou menos ali os 4.000 RPMs, era defeito colocado, galera. Pois é, um baita de um defeito colocado. Como eu disse, fui primeiro para ignição, porque dava-se áreas de ser ignição pelo tipo de falha, aí pelo tipo de estouro que dava no escapamento, na admissão ali, como se estivesse fora de ponto. Falei, pô, será que tá fora de sincronia? Vocês viram? Aí não era, quer dizer, estava gerando uma falha, parecendo uma falha de sincronia, porque pulava ali o sinal, eu não conseguia, na verdade a ECU ficava muito louca, ela adiantava o ponto, atrasava o ponto de ignição, tá? E aí dava-se aquela leitura errada, mas eu testei o sensor e não era o sensor CMP, que é o sensor da árvore de câmeras, né, do comando de válvula, nem o CKP, que é o sensor de posição do virabrequim. Tava tudo ok ali, a coisa tava mais para trás. E aí nós vamos seguindo. Então, como que eu resolvi aquilo lá? Muitas horas de trabalho com osciloscópio e café e paciência. Como eu disse aí para trás, não sou expert em osciloscópio como quem trabalha com isso há anos e anos e anos, tá bom? Eu trabalho com isso há pouco tempo, com osciloscópio, e passei um bom perrengue com outro osciloscópio que eu tinha. Quem assiste o canal se lembra. Comecei a ter um pouco mais de facilidade com esse aqui, que é um pouco mais intuitivo, mais rápido e mais fácil de usar. Então foi bastante tempo de osciloscópio. Muito bem, vamos lá. Para encurtar a história, eu repluguei o scanner na motocicleta, comecei a ler os parâmetros. O Texa me dá uma tela ali que ele me dá todos os parâmetros ativos da motocicleta. Eu posso selecionar quais os parâmetros que eu quero, né? Tem moto que dá muitos parâmetros, como é o caso dessa. Tem moto que dá pouquíssimos parâmetros, como é o caso de Kawasaki, Honda. Algumas aí dão poucos parâmetros, aqui deu muito. Eu selecionei alguns e comecei a observar aí junto com o osciloscópio aqui. Então, para encurtar a história, eu comecei a observar, vou pular outras etapas de outras coisas que eu vi, tá bom? Eu comecei a observar uma variação do ponto de ignição. Como eu disse para vocês, o ponto de ignição começava a variar muito. Na marcha lenta, essa moto aqui trabalha em torno de 5 graus antes do PMS, tá? Ela começava a variar às vezes para menos de 5, para quase 10, e é a hora que ela começava a falhar. E comecei a observar também uma variação na leitura das sondas lambdas dessa motocicleta. E aí é que tá. Eu começava a olhar, ela trabalha com duas sondas, tá? Uma sonda para a bancada de cilindro 1 e 2 e outra sonda lá para a bancada de cilindro 3 e 4. Do 4, o escapamento sai 4 canos, né? Faz 2, depois faz 1. Então é 4, 2, 1. Essa é a configuração. Então uma sonda na bancada de 2, 1 e 2 e a outra na 3 e 4. Eu comecei a ver uma variação muito grande. Ora uma travava, ora outra travava, ora uma voltava a trabalhar muito pobre, a outra muito rica. Ela começou a ficar muito louca e era bem a hora que a moto começava a falhar. Você dava a partida na moto, ela funcionava bem ali por alguns segundos e depois ela começava a falhar. E aí é a hora que eu pegava essas alterações da sonda lambda. Entrei com o osciloscópio aqui e comecei a ver de uma forma mais ágil, já que lá no osciloscópio, no scanner, ele me dá em fator lambda, ou seja, 0,9, 0,8, 1 é a mistura estequiométrica através do fator lambda, tá? E eu comecei a ver que ela variava muito para pobre, e a hora que ela começava a falhar, e a outra travava, aí alternava e vice-versa, tá? Aí com o osciloscópio eu comecei a medir. Só que no osciloscópio eu vi que a resposta da sonda não estava lenta, né? O tempo de resposta, quando ela oscila entre pobre e rico, vocês viram agora há pouco aí, que ela funcionando certinha. Ora ela ficava com sinal pobre, daqui a pouco ela descia com sinal rico e ficava. Falei, puxa vida, tem alguma coisa errada aqui. E aí depois de várias horas, né, como eu disse, para encurtar a história, já são 2 minutos e 30 falando aqui nessa segunda entrada. Essa moto trabalha com duas sondas, galera. Alguém fez o favor de inverter as sondas lambdas nessa motocicleta.
Pois é. Só que por que não deu para pegar isso logo de cara? Ela trabalha com um plug. Bem aqui, ó, bem na ponta do meu dedo aqui eu tenho o plug do cilindro 1 e 2 e lá do outro lado na mesma posição fica o plug do cilindro 3 e 4. Lá do outro lado eu tava com a agulha do osciloscópio plugada neles, né? E observando a leitura das sondas. Lá tem uma etiqueta lambda R de right, direita, e aqui deveria ter uma lambda left, tá? Uma lambda L de left. Aqui tá sem etiqueta. Ok, mas lá eu tenho a R, então estava ligada, sonda right no right certinho, tá? E aqui a left nada. Só que aí, depois de um tempo testando a sonda, avaliando tudo isso, eu comecei a checar o cabeamento das sondas. Algum gênio inverteu as sondas de lugar lá embaixo. Ela tem um chicote bem comprido, eu poderia ligar do 1 e do 2 aqui, lá no lado 3 e 4, por isso eu falei da etiqueta. Mas não, o right estava no right, o left no left. Só que algum gênio trocou as sondas de lugar, a sonda do right estava no left e a do left estava lá no right. Então o que a motocicleta mandava fazer aqui em cima, através de injeção de combustível, pressão, o sensor MAP, enfim, tudo, não era o que ela resgatava lá embaixo, não era o que ela lia lá embaixo, a tal do close loop, isso daí, né? O que ela faz aqui em cima, ela confere lá embaixo na sonda lambda. Então a motocicleta ficava louca, né? Entre aspas, a ECU da motocicleta ficava louca. Aí ela começava, adianta ponto, atrasa ponto, começava a mexer na mistura, tira a gasolina, põe gasolina. Por isso que eu via que a hora a motocicleta ficava muito tempo travada, tá? Essa variação entre rico e pobre, tá? A hora que ela muda é coisa de milissegundos, porém a curva não passa de um segundo e um pouquinho, às vezes nem isso. Ela permanecia 5, 6, 8 segundos travada em rico, depois 8 segundos em pobre, tá? Então eu comecei a ver por aí, foi aí que me levantou a lebre. Testei a sonda, embora a hora que ela mudava de rico para pobre, a resposta era rápida, tá? Então resolvi checar a fiação e alguém trocou, foi um defeito colocado, a motocicleta tá pronta, tá resolvido. Já liberei a moto pro proprietário, ele deve estar vindo para buscar, e é isso. Fique esperto aí quando você mexer nas sondas lambdas aí da S1000. Provavelmente essa moto devia ter escape full e tiraram para vender, ou enfim, sei lá, o proprietário pode ter cansado. Não sei se foi esse proprietário que acabou de comprar a moto, ou se ele retirou a sonda lambda, e enfim, trocaram as sondas de lugar e a motocicleta ficou doidona, não conseguia achar um parâmetro correto, e aí tirava combustível, punha combustível, mexia no ponto de ignição, aquela papagaiada toda que vocês viram aí. Um problema relativamente simples, mas como eu disse, você pode matar uma pane 5 minutos, 5 dias, 5 semanas, ou nem matar. E se você não conseguir, você tem que ligar para o proprietário da moto, peça desculpas, diga que está além do seu conhecimento e passa a moto embora. O que não pode é a gente nem botar a mão na moto ou ficar enrolando sem saber o que fazer. Como eu disse, às vezes demora, mas se está demorando é porque eu estou tentando. Vou tentar até esgotar as minhas possibilidades, seja de conhecimento, seja de equipamento. Se chegou lá, eu só vou pedir desculpa para o cliente lá no final que eu não consegui matar o problema. Eu peço desculpas, olha cara, eu tentei tudo que eu podia dentro do meu conhecimento, dos meus equipamentos. Peço desculpa pelo tempo que a moto ficou aqui, mas eu não consegui resolver. Mas eu estou tentando até as últimas instâncias do meu conhecimento, dos meus limites de equipamento. Legal? Então é isso daí. Fica de exemplo, dica, colega da graxa. Verifica visualmente a fiação, sonda da esquerda na bancada 1 e 2, sonda da direita na bancada 3 e 4.